Olá, povo, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Gente, nós estamos aí com uma série de vídeos. Quero agradecer às pessoas que têm enviado mensagens, né? As pessoas que têm se comunicado com a gente, mandando seus comentários, mandando perguntas. E a gente quer agradecer a você que tem contribuído com o canal, né? Veja, nós temos um projeto, que esse projeto é o projeto da gente estar na busca da verdade. Nós aqui não estamos, diríamos assim, a gente não está aqui somente produzindo conteúdo. Nós queremos mais do que isso. Queremos levar as pessoas a se questionarem, a se perguntarem se de fato tudo que está aí é do jeito que é mesmo. Se a história que nos é contada é do jeito que é mesmo. Ok? Muito bem. Eu falei, e nos outros vídeos, quero pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu. Se inscreva no canal, toque o sininho, faça aí o que você puder. Né? Muito bem. O que nós sabemos, juntando, né, informações daqui e dali, né, é que a Terra passou pelo menos por 3 ciclos, por 3 fases. Tá? A fase fractal da Terra, tá? Essa fase fractal, a fase moroncial da Terra e a fase material da Terra. Ok? Essas 3 fases da Terra ocorreram, ok? Certo? Esses 3 ciclos ou fase, tá? A gente pode chamar aqui de ciclo ou fases, tá? Olha aqui, ok? A fractal, a moroncial e a material. Então a Terra foi passando por um processo. Quando ela chega no estágio material, né, que ela atinge a sua densidade, tá? Ela atinge sua densidade, começa um período chamado de ciclo vital. Ok? Esse ciclo começa no momento que a Terra se torna sólida, densa, tá? Ela começa a desenvolver o ciclo vital. Prestem atenção que os seres que quando a Terra estava no nível fractal, evidentemente que tinha seres fractais aqui, tá? Quando ela estava no moroncial, tinha seres também, certo? E no material, seres também, tá? E quando eu falo de seres, eu não falo só de seres. Aqui, pelo menos, a gente não fala só de seres humanos, ok? Então, aqui, correto? Você está entendendo, né? Então, ela passou pela fase fractal, moroncial e material. Quando ela chega no estágio material, muitos seres fractais que ajudaram no desenvolvimento, tá,
do sistema Terra, alguns foram para os seus universos, outros ficaram, tá? E aí, quando chegou o estágio moroncial, alguns desses seres fractais migraram para o estado moroncial, certo? Você entende nos outros vídeos que há determinados seres, segundo o livro de Urântia, você vai ver aqui, inclusive no livro de Urântia, né, que determinados seres tiveram aí aqui os assessores do príncipe, é só olhar os outros vídeos. Os assessores do príncipe tiveram uma progenie, e essa progenie deles foram chamados de seres primários, intermediários primários, ok? Importante a gente entender isso aqui. E eles vão se juntar para manter uma relação com um grupo de descendentes de Adão e Fonta, que eram descendentes dos primatas, e geraram os Noditas, que, segundo o livro de Urântia, eles eram um pouco, diríamos assim, eles eram uma espécie de uma estatura, de uma estatura elevada. Correto? Tá? Bem, dito isso, eu vou mostrar algumas coisas aqui com vocês. Eu vou ler algumas coisas com vocês. Não vou ainda deixar em aprofundar esse tema, porque ele é de uma complexidade extensa. Então a gente tem que ter uma certa calma. Tá? Então vamos lá. Eu vou aqui. Então, quando houve o período fractal, quando é que começa o período fractal? Há mais ou menos 1 milhão de anos. Eu não quero aqui que ninguém diga como que você sabe que é 1 milhão de anos, tá? A gente está estabelecendo parâmetros para uma lógica. Tá? A Terra estava entrando no seu período fractal. O que é o período fractal? Quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio os deuses criaram a atmosfera e a terra, mas ela estava amorfa e vazia. A terra estava amorfa. Os seres que habitavam essa fase da terra eram seres assim, fractais. Tá? O estágio fractal está bem aqui, ó. Tá? O estágio fractal seria uma forma em que a matéria já existia, mas não estava em estado sólido, condensado, congelado, massificado. Ok? Por isso que os seres que habitavam ou que estavam correspondiam àquela forma de vida. Tá? Os seres que estavam na fase fractal correspondiam ao estágio fractal. Tá? Muito bem. Esse processo nós chamamos de processo de evolução consciente e programada da Terra. Tá? Eu chamo esse processo de evolução criativa programada. Evolução criativa programada. Tá? Os seres estavam trabalhando para que a Terra fosse fazendo seu processo de evolução. Os seres, tá? Eu não vou entrar em detalhe ainda dos seres fractais, mas eles tinham esse modo de ser porque a Terra estava nessa fase. A Terra estava na fase fractal. Tá? Vou passar aqui um pouquinho para a gente chegar a um segundo estágio. Tá? Vamos dizer que a Terra levou 100 anos. 100 mil anos, isto é, 100 mil anos para
atingiu o segundo processo, que era o processo moroncial. As formas de vida da Terra começaram a ser concebidas, era necessário dar forma aos elementos da Terra. A água e terra foram os primeiros a serem idealizados a partir de um elemento abundante chamado protoplasmose, que eu já falei em alguns vídeos sobre isso, que depois muitos vieram a chamar de éter, mas na verdade o éter é um outro elemento, não é o protoplasmose. O protoplasmose é um elemento que vai ajudar a ele é um elemento de processo intermediário entre o fractal e o material. Por incrível que pareça, os seres moronciais eles utilizam, tá, a protoplasmose para fazerem o seu movimento entre uma energia e outra. Tá? Importante deixar dito isso. Tá? Então, como tudo começava a tomar forma, os fractais entendiam que eles também precisavam passar de um modo livre para o segundo ciclo do sistema da Terra. Modo livre. Nenhum ser fractal foi obrigado a passar para o estágio moroncial. Tá? Eles optavam livremente para ir para um segundo estágio, né, que para eles não era, em certa medida, uma evolução, era, em certa medida, uma transmutação. Tá? Eles faziam um processo de transmutação, tá? Ou de mutação. Né? A pessoa pode chamar com o nome que queira, mas a palavra pode ser mutação. Eles faziam uma mutação para o estágio seguinte, tá? Para acompanhar o processo da Terra. Então começou a surgir a primeira coisa que começou a surgir foi o grande oceano primordial. Tá? Ainda que a água estivesse passando de um estágio fractal para estágio moroncial, porque a água existe, ela é um fluido cósmico, gente, que está em todos os níveis de existência. Ela existe em todos os níveis de existência. Ok? Então, ainda que as águas estivessem em estado fractal, onde fortes campos elétricos magnetizavam sua superfície, fazendo subir um forte campo de vapor que se condensava na parte superior. Tá? Então, o campo eletromagnético percorria, né, já que ela é diríamos assim, um fluido, a eletricidade, o campo elétrico passava pela água, fazendo com que, quimicamente, ela estabelecesse um campo de vapor acima dela, tá? Que você poderia chamar de água vaporizada, né? Certo? E aí eles separam, eles fazem um processo de separação, e essa área vaporizada eles vão chamar de atmosfera. Ok? De atmosfera. Tá? Aí, então, se cria um espaço, né, entre a atmosfera e aqui o grande mar, o grande oceano. Tá? Eles chamavam a atmosfera do grande vazio. Era assim que os seres que estavam aqui fazendo todo o processo de desenvolvimento, de evolução programada da Terra, eles chamavam esse espaço ou atmosfera de grande vazio. Tá? Muito bem.
Passado esse período, mais ou menos lá por 824, 980 mil anos, vai surgir o primeiro continente moroncial. Tá? Primeiro continente moroncial. Ok? E aqui você vai observar, eu vou até levar aqui um pouquinho. Aí você vai perceber, tá? Que lá pelo ciclo de 800 mil anos, mais ou menos, tá? Eu estou colocando números aqui para que a gente tenha uma sintonia. O terceiro ciclo da Terra, o período factual da matéria. Tá? Ok? Então, mais ou menos isso aqui, ó, levou mais ou menos aí um período intenso, né? Então, quando chega aqui, que aqui na verdade, vamos colocar aqui há 700 mil anos, aí a Terra já está passando por um ciclo de materialidade, ok? Certo? Ela já estava ali nesse processo de materialização, de condensação, tá? E aí, quando alguns perguntam para mim, bem, nessa fase de transformação, na fase em que passa a Terra do universo, do estágio, tá? Fractal para o moroncial, os seres fractais continuaram, alguns não passaram para esse nível, para esse estágio, para essa mutação. Então, eles ficaram localizados em um determinado ambiente onde eles foram chamados de hiperbóreos, tá? Porque os hiperbóreos não tinham, tá, a corporeidade que os moronciais vão ter. Então, os moronciais passam para essa fase, os fractais passam para o estágio moroncial, e aí eles têm uma outra etapa de vida, um outro acontecimento, completamente diferente do anterior. Eu estou fazendo toda essa introdução para vocês, tá? Para que a gente chegue mais ou menos aqui, ó, por volta aqui do ano 700, tá? Vamos colocar aqui. Aí pelo ano 720, né, mil anos, a 720 mil anos, a Terra já está propriamente já toda no processo materializada, já condensada na sua forma, tá? O sistema Terra já estava organizado. Então, começam a haver os primeiros processos de evolução programada dos seres que aqui vão começar a existir, tá? Então, mais ou menos por esse período, aquilo que nós chamamos de humano vai começar a aparecer. Agora, vejam, é preciso a gente tomar um cuidado muito interessante sobre isso. E o que é que eu vou falar aqui para vocês? É o seguinte. Primeiro, é preciso saber a diferença entre gênero e espécie. Tá? Ok? Você vai ter que o gênero e a espécie, tá? Porque o gênero, tá? O gênero aqui,
vai ser chamado de gênero Homo. Ok? O gênero Homo. Mas as espécies vão variar muito. Tá? Aqui vai ter os erectus, tá? Os hábiles, e por aí vai. Tá? Vai haver vários grupos do gênero Homo, várias espécies. Tá? Então, as pessoas, eu vou até mostrar isso aqui, porque as pessoas tendem a fazer a seguinte relação. Vamos lá. Elas acham que tudo aconteceu assim, ó. Este ser deu origem a este aqui deu origem a este, né? Aí o Homo luzonensis deu origem ao Homo naledi, ao Homo naledi deu a origem ao Homo rhodensiensis, e o rhodensiensis deu origem ao Homo erectus, e o Homo erectus deu origem ao Denisova, e por aí vai. Não é assim que aconteceu. Não foi assim, né? Essas espécies começaram a surgir em várias partes da Terra, do sistema Terra, e em diferentes períodos. E muitas vezes não tinham conexão um com os outros. Tá? Então, imagina que um grupo de Homo sapiens, da espécie Homo sapiens, encontrou com a espécie de Homo neandertal. Né? Neandertal. Tá? Aí encontrou com o Homo neandertal. O que é que acontece? Eram espécimes diferentes. Né? Porque, por exemplo, se você fazer uma comparação, né? O gênero Pantera, tá? Mas a espécie é leão, é tigre, tá? A espécie varia. Tá? O gênero é um, a espécie é outro. Não sei se você está concebendo essa ideia. Então, havia várias espécies do gênero Homo. Tá? Inclusive, há um comentário muito interessante, que eu não sei se eu vou encontrar aqui, do Yuval Noah Harari. Tá? Harari. Tá? O Yuval Noah, ele vai falar exatamente desse processo de evolução. Eu tinha uma anotação aqui das palavras dele, em que ele vai dizer exatamente isso, que chegou um determinado momento e os seres começaram, tá? As espécies de Homo começaram alguns a desaparecer. Agora, é importante a gente entender que houve as intervenções, tá? Ou as manipulações genéticas ao longo da história. Por quê? Porque eles precisamente percebem que há um outro grupo do gênero Homo, uma outra espécie do gênero Homo, que vai surgir, que vai se tornar o Homo sapiens sapiens, que vai evoluir do Homo sapiens arcaico. Em algum momento aquilo lá acontece, pegam aquele ser, né, e vão fazer a manipulação ou a programação genética para fazer a evolução. Isso é muito importante a gente entender. Então, não é que uma espécie foi dando origem à outra. Esqueça isso. As espécies do gênero Homo
viviam em lugares às vezes diferentes, às vezes até se encontravam, né? E hoje já não há tanta certeza de que todos vieram do mesmo lugar, todos vieram lá da África. Não. Por quê? Porque uma coisa que está ficando muito claro é que montaram pelo menos três grandes laboratórios que a Bíblia vai chamar de Éden, tá? O livro da Suméria vai chamar de Edim, aqui o livro de Urântia vai dizer que também era o Éden, tá? Se fala que houveram três Gran Éden, um na África Central, um na América Central e outro no Oriente Médio. Então você imagina que em algum momento esses seres começaram a sofrer várias manipulações genéticas. Daí surgiu a teoria dos antigos astronautas, tá? De que houve uma alteração genética para que o Homo sapiens surgisse, né? Isso aí é uma coisa ainda que ainda hoje causa dúvidas em mundo. Então essa aqui vejam que todos eles são humanos, todos eles são da espécie Homo, são do gênero Homo, e as espécies são diferentes, tá? É meio difícil até admitir, né, que a gente seja chamado de espécie, né? Tá? Então, por volta de 725 mil anos por aí, em uma ilha remota do sistema Terra, houve um primeiro movimento de estágio evolucional programado. Tá? Certo? Então, até esse processo né, vai cair, e aí a gente vai mostrando, que eu já falei aqui, segundo o livro de Urântia, eles chamaram de Adão e Fonta esse primeiro, diríamos assim, esse primeiro casal do gênero Homo, tá? Esse primeiro casal do gênero Homo aqui, ó, tá? Eles vão chamar de Adão e Fonta, ok? Eles são ali os primeiros do gênero Homo, tá? São a primeira espécie a surgir, tá? Então, vamos dar um saltozinho aqui só para que a gente, tá, comece a entender. Então, como é que vai acontecendo? Há 1 milhão de anos está as raças fractais, os seres fractais. Depois aparece os da raça moronciais. Aí vai por aí pelo ano 700 mil vai começar a raça dos andonitas, tá? Que são os humanos, os primeiros humanos da espécie humana, tá? Então vai aparecendo os vários grupos, tá? Do gênero Homo, tá? Então, olha, aqui a gente tem uma compreensão maior. Os fractais, que vão ser conhecidos por hiperbóreos, os andonitas, tá? Que são através de seus diversos grupos, tá? Aí vai as diversas espécies, Homo erectus,
Homo Denisova, o Homo Neandertal, o Homo sapiens arcaico, o Homo de Heidelberg, o Homo florensis e outros. Vejam, eles não são, mais uma vez, não são uma sucessão sequencial. Eles são simplesmente grupos, tá, diferentes, espécies diferentes do mesmo gênero, que vão estar em lugares diferentes e até em épocas diferentes. Ok? A partir do momento que surgem os andonitas, que são os descendentes de Adão e Fonte, que são todo esse grupo aqui, há também o surgimento de um grupo de raça Sanjique, que eles vão dar origem às raças de cores, às 6 raças de cores. Os vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o índico. Então veja que dos Sanjiques aqui, que são dos originários aqui do gênero Homo, tá? Os Sanjiques vão dar origem a mais 6, a chamada raças de cores, que também nós não vamos falar agora aqui sobre eles. Tá? Além dessas raças de cores, tinham outras raças existentes aqui na Terra, no sistema Terra. Tá? Existiam os bandonitas, que eram descendentes dos andonitas, isto é, de Adão e Fonte. Existiam os Foxhall, né? Que é um outro grupo que existia na Terra. Tá? Então, quando os seres começam a vir aqui na Terra, eles já estavam aqui, não chegaram aqui. Vieram aqui, vieram lá do espaço, e de repente, do nada, sabe, eles cismaram com a Terra. Vamos lá, entendeu? Algumas teorias que a gente sabe que não é verdadeira. Tá? Então, chegaram aqui por acaso, é igual Cabral descobriu o Brasil por acaso. A gente sabe que é a mais perfeita mentira. Então a gente sabe também que ninguém chegou aqui na Terra por acaso. Eles acompanhavam a Terra já há um processo, há muito tempo. Tá? Vamos lá, voltar aqui. Então esses seres apareciam, olha só, né? E os nossos ancestrais ficavam olhando aqueles seres chegando, mas não chegando de outro planeta, porque, já falei aqui, esses seres são de dentro do sistema Terra, tá? Eles são de dentro do sistema Terra. Né? Então, eles vão chegar aqui na Terra, eles têm uma grande missão. Qual é a grande missão? Criar uma espécie de grupo que tivesse um avanço maior. Tá? É daí que vai ter toda a história. Então, para que a gente se situe bem, olha só. Nós temos aqui a raça dos hiperbóreos, tá? A raça adonita, que são, volto a dizer, tá? O gênero é uma coisa e a espécie é outra. O gênero é Homo e a espécie é o nome que vai ser dado àquele grupo. Tá? Então surgiu o Homo sapiens, Neandertal, Denisova, Erectus, Rhodensiensis, o Naled, o Luzonensis, os Florenses. Tá? E eles estavam em cada um no seu, às vezes no seu ambiente natural, estavam em terra, eles faziam migração, eles
eles se misturavam entre eles, entre esses diversos grupos, tá? Isso é muito importante perceber. Depois apareceu a raça Sanjik, tá? E a raça Sanjik vai dar origem a esses grupos, aos 6 grupos, vamos chamar assim, a 6 raças. Olha só, os Sanjiks vão dar origem a 6 raças. Ao homem vermelho, ao homem laranja, ao homem amarelo, ao homem verde, ao homem azul e à raça índio. Tá? Nós não vamos aprofundar sobre eles, mas eu vou mostrar para vocês que depois esses grupos, alguns vão desaparecer, que vão ser absorvidos por esses outros grupos. Tá? Observe que eu estou fazendo uma síntese. Tá? Eu estou sintetizando aqui, gente, porque eu quero mostrar para você que a coisa não aconteceu aqui assim, ó, evolução natural. Eles foram surgindo, aconteceu. Não, é evolução programada. Evolução criativa programada. Evolução criativa programada. Simplesmente isso. Tá? Tudo bem. Aí, em um determinado momento, trazem Adão e Eva para serem os elevadores biológicos desses grupos, né? Vamos chamar desses grupos nativos. Aí surge a raça adamita. Por quê? Porque o Adão e Eva vinham para quê? Para se relacionarem com os adonitas, com os descendentes de Adão e Fonte. Mas não aconteceu por um desequilíbrio que houve dentro do sistema Terra. Tá? Surge também os seres intermediários, e eu já fiz vídeo sobre isso. São seres da progênie dos assessores do coordenador da missão ou do príncipe planetário. Tá? Eles são conhecidos como os primários. Eles, após longo tempo de estudos, implementaram novamente o projeto Adão. Tá? Assim, sob a liderança do grupo de Anu e seus filhos Enlil e Enki e Nimar, são eles que vão retomar o antigo projeto e assim criaram os seres. Quais seres eles criaram? Esses seres primários aqui. Tá? Porque esses seres primários aqui, gente, eles eram uma espécie de semideuses ou deuses. Eles vão ser vistos como deuses. Tá? No entanto, os filhos deles vão ser chamados de... da Bíblia, vão ser chamados de Bené Elohim. No livro, nas tabuletas da Suméria, vão ser chamados de Zigigues. Tá? Então, são esses seres aqui que vão aparecer. Tá? Aí eles criam Adamu e Tiamat na primeira experiência. Tá? Na segunda experiência, eles criam o Adapa e o Tite, porque o Adamu e a Tiamat darão origem aos híbridos humanos com os Anunnakis. Vai haver uma mistura, porque eles vão nascer de mães Anunnakis. Ok? Isso é que a tabuleta da Suméria diz. Adapa e Tite já são outro resultado. Quais são? Serão uma espécie de híbridos mais desenvolvidos dentro da engenharia genética aplicada. Desses dois grupos haverá uma grande mistura com o surgimento de mais dois grupos, os Enkitas, que são os filhos de Enki com os descendentes de Adamu, e os Enlilitas, que são filhos de Enlil com as Adapitas, com as filhas de Adapa e Tite. Olha só todo esse emaranhado de coisas que está acontecendo. Os Noditas serão conhecidos na Bíblia pelo nome de Nefilintas ou Nefelintas, tá? Os de Nefilins, tá?
que eles são o cruzamento dos filhos dos assessores com os adonitas. Os filhos dos assessores, os filhos dos seres primários, vão dar origem, tá? Esses filhos que no livro de Urântia eles vão ser chamados, inclusive, de primários filhos, tá? Vão ser chamados de seres primários, vão ter relação com os adonitas, tá? E vão dar uma origem a um outro grupo chamado Nodita, ou Nefelitas, tá? Ou Nefilitas, de Nefilins, ou Nefilitas, como queiram chamar. Tá? O primeiro grupo de civilizações avançadas para aí é que começa a surgir aquela história das tais civilizações que ninguém consegue encontrar. Tá? Vem aqui, olha, esses seres foram muito avançados. Os Noditas foram muito avançados. Por quê? Porque eles eram um cruzamento, presta atenção, dos filhos dos deuses com os descendentes de Adão e Fonta. Então, portanto, eles se relacionaram com um grupo, tá, do gênero Homo. E se eles tiveram essa relação, aí eles começaram a criar grandes civilizações que depois ninguém tem história aonde basicamente essas civilizações ficavam. E são as tais civilizações desaparecidas ou que não querem que a gente saiba que existe, que são os lemurianos, os atlantes e os argatianos, de Arcata, tá? De Agartha, tá? De Agartha. Tá? Aqui, vou fazer uma leve correção, que é agartiano, tá? Porque são de Agartha. Tá? Então, eles são os agartianos, ok? Inclusive, gente, eu tenho aqui alguma coisa referente a isso. Tá? Vou já tentar aqui mostrar para vocês algo muito interessante sobre este aspecto. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar aqui. Isso aqui. É bom de ser organizado por causa disso. Então aí, ó, trazer aqui para vocês. Olha só. Essas civilizações, ninguém sabe direito aonde elas estão, né? Isso aqui é tirado de um livro. Observem que a civilização de Lemúria, ou alguns chamam de continente de Mu, olha onde ficava. Observem, tá? Que esse continente ficava aqui e bem aqui, ó, fica a América do Sul, tá? Ok? Olha aqui, ó. América do Sul. E bem aqui, ó, fica Atlântida. Olha aqui, ó. Atlântida, América do Sul, onde está o Brasil, e o continente de Mu aqui, ó. Tá vendo? Esse é um pesquisador que situou o continente de Mu de um lado e o continente Atlântico de outro aqui, ó. Ok? Já imaginaram isso? E o Brasil onde é que fica aqui, ó? Procure aqui, ó. Aqui tá meu dedo aqui, ó. Brasil, ó. Tá vendo? Ok? Agora vocês imaginam o seguinte. Por que que essas duas civilizações surgem? Né? Porque havia os Gran Eden. Existia um Gran Eden aqui na América Central. Tá? América Central é isso aqui, ó. Aonde está meu dedo aqui, ó. América Central.
Existia um Gran Éden aqui. Então, provavelmente, do Gran Éden, das experiências do Gran Éden, que era um grande laboratório, se migrou grupos que formaram Atlântida e que formaram Lemúria, ou continente de Mu. Eles são originários de que grupo? Eles são originários do grupo dos Noditas. Por quê? Porque, gente, eles detinham determinados herança genética dos seres intermediários primários. Tá? Então, imagina só. Vamos lá. Vou escrever aqui para você entender. Os intermediários, vou abreviar, primários, tiveram filhos eu vou apagar aqui porque não é intermediário primário, não. E são os assessores, tá? Os assessores têm filhos que vão ser chamados de intermediários primários. Ok? Eles vão ser chamados de intermediários primários. E eles vão ter relação com os andonitas, tá? Olha só. O resultado disso aqui são os noditas. Vamos lá. Para você entender, se você não entender, você vai ter que assistir os outros vídeos. Então, os assessores do príncipe planetário têm filhos. Esses filhos são chamados de intermediários primários. Eles se juntam às adonitas e geram uma raça chamada nodita. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus, os Bené Elohim, tá, tiveram relações com as filhas dos humanos, dos terráqueos, portanto, com os andonitas, presta atenção que isso aqui é muito. Gente, isso aqui é mistério. Isso aqui é coisa tremenda. Você não vai ver em nenhum canal abordando esse aspecto aqui. Porque ninguém vai bater cabeça com isso. Tá? O que acontece? Gera uma raça nodita, ou os nefilitas. Os néfilins. Os néfilins. Tá? Aí a pessoa diz, não, mas eles eram gigantes, eles eram os caídos, ou alguns, tem várias interpretações, mas é eles que vão dar origem aos lemurianos, aos atlantes e os agartianos. Sendo que a Agartha vai ser ali, segundo alguns, aquele povo que vai estar morando no subterrâneo, né? Dentro da Terra. Mas isso é outra história. Tá? Esse grupo, prestem bem atenção, quem é que vai dar origem que vai aparecer na Terra para ser chamado de Anunnaki, de Elohim, quem são esses seres? São, tá? Vou aqui, ó.
Vou aqui. Esses seres aqui, os assessores, geraram esses filhos aqui, que são os intermediários primários. Esse pessoal não foram embora da Terra, do universo Terra, e nem saíram do sistema Terra. Não. Eles ficaram aqui. São eles, tá? Esse grupo aqui, que vai dar origem, tá? Vai dar origem a quem? Eles vão dar origem aos de Mu, aos de Atlântida e vão dar origem aos, tá? Aos Argatianos, ok? Presta atenção nisso aqui, porque a gente tá fazendo aqui tudo ao vivo, gente, tudo ao vivo, olha. Então, esses noditas vão dar origem aos continentes de Mu, Atlântida e de Agartha, Shambhala, tá? Os descendentes desses grupos aqui, ó, olha só, vocês vão ver o seguinte: o descendente desses grupos aqui vão aparecer na Suméria. Tá? Olha só, olha a relação, tá? A Suméria. E eles vão aparecer aqui como o quê? Como deuses. Por quê? Porque eles tinham alguns poderes psíquicos e tinham também o quê? Algumas habilidades e tecnologia. Tecnologia. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é fundante para a gente entender o que está acontecendo na Terra hoje. Tá? Vai acontecer na Terra hoje. Ok? É? Já está me entendendo? Então, nós não somos produto do acaso, nós não somos aqui resultado de... Por que existe tanta diferença sanguínea? Né? O que existe? Porque há, de fato e de verdade, mudanças programadas que houveram ao longo do tempo. Você não vai ouvir em nenhum canal dizerem isso. Tá? Porque as pessoas não querem parar para pensar. É claro que aqui desse grupo, depois vai surgir os sírios, os alamitas, os sumérios, tá? Os acadianos, os babilônios, os egípcios, né? Vai aparecer esses grupos aqui, tá? Os gregos, tá? Olha só. Existia também uma outra raça que existia, a raça abandonita. A outra raça, a raça amadonita, descendentes dos andonitas, cujo patriarca era Amadon. Quem era Amadon? Um assessor. Olha aqui, ó. Esse. Um assessor. Olha aqui, ó. Ele era um dos assessores do príncipe planetário. Tá? Tinha os Vanitas, também descendentes dos assessores aqui. Os Adonsonitas, descendentes de Adonso, um filho de Adão e Eva. Tá? Já são descendentes, mas não de Adão, já tem o sangue violeta, que era o sangue que eles queriam que cruzasse aqui para gerar uma evolução biológica mais rápida. Depois, os descendentes, olha só, os descendentes
de Adonson terão os seres secundários, porque os seres secundários são os descendentes da mistura de Adonson com Rata, que era uma nodita. A Rata era uma nodita e o Adonson era de sangue violeta de Adão e Eva. Então, a cada filho que nasce, a cada 4 filhos nascidos, surgia um com habilidades especiais. E aí é que vai surgir os intermediários secundários. Também havia a raça andita, que são a miscigenação de noditas e adamitas. Olha só esse cruzamento aí. Tá? Depois de muito tempo, este grupo vai dar origem. Aí sim, eles vão dar origem lá, tá? Aos grupos que vão se misturar aos sumérios. Tá? Eles vão dar origem aos grandes grupos no Oriente Médio. Certo? E eles vão também migrar para a Índia, aonde eles vão dar origem a tudo o brahmanismo, né? Tem também a raça cainita, que são os descendentes de quem? Os descendentes de Caim, tá? Aqui. Descendentes de Caim. Estou aqui corrigindo aqui. Certo? Olha aqui. Os descendentes de Caim tinham um enlace com os noditas. Vejam que os noditas eles vão misturar muito o seu sangue com os outros. E, por final, aqui a raça setita, que eram da família dos adamitas. Minha gente, eu não quero fazer um vídeo muito longo, que a gente vai voltar a esse tema. Tá? Mas uma coisa é certa. Os seres que vêm, tá? E chegam na Suméria e são identificados como Anunnakis e são identificados como Elohim na Bíblia, nada mais são do que, tá, seres originados desses assessores aqui, tá, dos intermediários primários, que são uma espécie de semideuses que vão aparecer aqui. E eles que vão dar, vão aparecer ali para os pré-sumérios, e é eles que vão dar todo a evolução chamada eles vão, as narrativas da Suméria sobre o que eles fizeram é porque eles vão relembrar toda a história que eles vão contar da origem do ser humano. Não é? A mesma coisa vai fazer o Gênesis. Tá? Então eu quero pedir para você, aguarde o próximo vídeo, que a gente está fazendo aqui. O que nós estamos tentando mostrar para você é que não existe uma raça pura na Terra. No entanto, existem grupos que se consideram raça pura. Ok? E que se consideram donos do mundo, porque foram estabelecidos assim. Ok? Então eu só quero pedir para você que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, compartilhe nossos vídeos e a gente vai voltar a qualquer momento com vocês, com mais vídeos.